Olá, hoje a gente vai fazer uma exploração bem focada num sistema que, assim, opera quase sem a gente perceber, né? Mas é absolutamente vital para o nosso equilíbrio. Tô falando da divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. E essa nossa análise de hoje é especialmente para quem está mergulhando nos estudos da saúde, pessoal de ciências morfofuncionais, por exemplo. A nossa base aqui é um material excelente, a aula 19 SNA parasimpático, preparada pelo Dr. Dário Santucci. Qual o nosso objetivo? Olha, é desvendar a arquitetura, sabe? Os caminhos dos nervos, as funções, o essencial mesmo desse sistema. Queremos sacar como o corpo organiza aqueles momentos de descanso, recuperação, digestão, mantendo a famosa homeostase interna. Certo, então vamos lá. Como é que o corpo aciona esse modo calma e reparo? Para dar o pontapé inicial, o que define qual é a assinatura do sistema parasimpático? O material do Dr. Santucci fala numa estrutura básica de 2 neurônios. Como é isso? Exatamente. Essa ideia de 2 neurônios em sequência é um padrão no sistema nervoso autônomo como um todo, né? Tanto no simpático quanto aqui no parasimpático. Então, a gente tem um primeiro neurônio, que chamamos de pré-ganglionar. Ele fica lá dentro do sistema nervoso central, o SNC. Aí ele se conecta com um segundo neurônio, o pós-ganglionar. Esse já fica fora do SNC em umas estruturas que a gente chama de gânglios autônomos. E aqui já tem uma diferença bem importante, viu? No parasimpático, esses gânglios geralmente ficam bem pertinho do órgão que vão controlar, às vezes até dentro da parede do órgão mesmo. Interessante essa proximidade. E tem mais, a localização de onde nascem esses neurônios pré-ganglionares é tão específica que dá um nome para o sistema: divisão crânio-sacral. Isso quer dizer que os corpos celulares desses primeiros neurônios estão só em 2 áreas do SNC. Uma é lá no tronco encefálico, associada a 4 nervos cranianos específicos: o oculomotor, que é o 3, o facial, o 7, o glosofaríngeo, o 9, e o super famoso nervo vago, o X. A outra origem fica lá embaixo, na parte final da medula espinhal, na substância cinzenta, nos níveis que a gente chama de sacrais, S2 a S4. Precrânio sacral, então nas pontas, né? Cabeça e lá na base da coluna. É curioso isso, não parece algo aleatório. Tem alguma vantagem estratégica nessa organização? Por que não sair de um lugar mais, sei lá, central? Ah, tem sim! E é uma vantagem bem funcional. Essa separação geográfica é, na verdade, muito inteligente. A origem craniana permite um controle super refinado de funções na cabeça, sabe? Pensa no ajuste da pupila quando muda a luz. Isso é via nervo 3. Ou na produção de saliva, lágrimas, pelos nervos 7 e 9. E claro, tem o gigante, o nervo vago, o X, que sai lá de cima, mas vai comandar órgãos vitais lá no tórax, no abdômen. Já a origem sacral, lá de baixo, foca a ação nos órgãos da pelve, tipo bexiga, reto, órgãos reprodutivos. Essa distribuição toda permite que o parasimpático haja de forma mais direcionada, sabe? Ajustando funções específicas sem precisar disparar uma resposta no corpo todo. É um controle mais fino, mais localizado, perfeito para essas tarefas de descansar e digerir. Entendi. Faz todo sentido. Uma lógica de especialização regional, digamos. Ok, então a gente já sabe onde ficam as centrais de comando. Mas beleza, a ordem foi dada, seja lá no tronco encefálico ou na medula sacral. Como essa mensagem viaja? Como ela chega, por exemplo, sei lá, no estômago ou na pupila? O material fala dos axônios pré-ganglionares. Como é essa primeira etapa da viagem? Perfeito, vamos seguir essa fiação, esses axônios pré-ganglionares. São como os cabos que levam a mensagem inicial, né? Para aqueles que saem lá de cima do tronco encefálico, junto com os nervos 3, 7 e 9, o caminho é até que curto. Eles vão até gânglios específicos que ficam na cabeça mesmo. São eles: o gânglio ciliar, que está ligado ao nervo 3, controlando músculos do olho, o pterigopalatino e o submandibular, ligados ao 7, para glândulas lacrimais e salivares, e o gânglio óptico, ligado ao 9,
para a glândula parótida, outra salivar importante. Nesses gânglios, o axônio do neurônio pré-ganglionar faz a sinapse, ou seja, ele passa a informação quimicamente para o neurônio pós-ganglionar que mora ali naquele gânglio. Ok, isso para a via craniana, exceto o vago, imagino. E para a via sacral, aquela que sai lá de baixo. Isso, boa observação. Agora, para a via sacral. Os axônios pré-ganglionares saem da medula lá nos níveis S2 e S4. Eles viajam um pedacinho junto com os nervos espinhais normais, mas logo formam os nervos próprios, os nervos esplâncnicos pélvicos. Esses nervos descem para a pelve e aí encontram os tais gânglios terminais. E a peculiaridade aqui, como eu já adiantei, é que esses gânglios são muito próximos ou às vezes estão literalmente grudados na parede das vísceras que vão inervar. A parte final do cólon, o reto, a bexiga, os órgãos genitais. A sinapse com o neurônio pós-ganglionar acontece ali, quase no destino final mesmo. Certo, então a primeira parte da viagem termina ou num gânglio na cabeça ou num gânglio terminal coladinho no órgão-alvo. E o segundo neurônio, o pós-ganglionar, que recebeu a mensagem ali no gânglio. Qual o caminho dele? Imagino que seja bem mais curto, né? Especialmente na via sacral. Exatamente, o neurônio pós-ganglionar é tipo o entregador final da encomenda parasimpática. No caso lá da cabeça, saindo dos gânglios ciliar, pterigo-palatino, etc., os axônios pós-ganglionares são geralmente curtinhos mesmo. Eles seguem caminhos de outros nervos ou vasos sanguíneos ali por perto para alcançar os alvos finais. E quais são esses alvos? Músculos lisos, como aquele que fecha a pupila, sabe? Ou que ajusta o foco da visão. E também glândulas, salivares, lacrimais. E no resto do corpo? Vindo dos gânglios terminais. Ah, aí são mais curtos ainda, porque o gânglio já está praticamente em cima ou dentro do órgão, né? Então, esses axônios pós-ganglionares, que nascem nos gânglios terminais lá no tórax, abdômen, pelve, eles são muito curtos, inervam diretamente o músculo liso da parede dos órgãos, pensa no estômago, intestino, brônquios, bexiga, também inervam o músculo cardíaco, especificamente para diminuir a frequência e a força com que o coração bate, e as glândulas associadas a esses órgãos, estimulando a secreção de suco gástrico, pancreático e por aí vai. Essa proximidade toda garante uma ação bem localizada, bem precisa. Falando nesses trajetos, você mencionou o nervo vago, o NCX. O material do Dr. Santucci dá um destaque para ele, chama de único. Por que essa fama toda do vago, o que ele tem de tão especial comparado com os outros nervos cranianos parasimpáticos? Ah, o vago. Ele é realmente a estrela do show parasimpático. A singularidade dele vem principalmente da área de cobertura. É impressionante. Enquanto os outros nervos cranianos parasimpáticos, o 3, o 7, o 9, ficam ali com suas ações restritas à cabeça, o vago é um verdadeiro explorador. Os axônios pré-ganglionares dele são incrivelmente longos. Eles saem lá do tronco encefálico, descem pelo pescoço, atravessam o tórax inteirinho e se espalham por quase toda a cavidade abdominal. É um alcance enorme. Nossa, ele vai longe mesmo. E como vai, pensa só, um único par de nervos cranianos é responsável por levar informação parasimpática para o coração, para os pulmões, para o esôfago, estômago, intestino delgado, fígado, vesícula biliar, pâncreas e ainda pega uns 2/3 do intestino grosso. É uma rede imensa. E ele segue o padrão parasimpático, claro. Essas fibras pré-ganglionares longas do vago só vão fazer sinapse lá nos gânglios terminais, que são aqueles grupinhos minúsculos de neurônios pós-ganglionares bem na superfície ou dentro da parede desses múltiplos órgãos. Nenhum outro nervo craniano tem essa abrangência visceral toda. Ele é, tipo assim, o principal maestro das influências parasimpáticas para quase todas as nossas vísceras acima da pelve. Caramba, faz sentido chamá-lo de único. É tipo a autoestrada principal do sistema parasimpático para o tronco do corpo. Impressionante. Ok, a gente entendeu a arquitetura, os caminhos, mas vamos para a função, né? No dia a dia,
qual é o grande papel do parasimpático e como ele se equilibra com o outro lado da moeda, o sistema simpático, aquele da resposta de luta ou fuga. O material toca num ponto interessante sobre a distribuição. Diz que as fibras parasimpáticas não chegam nos membros, tipo braços e pernas. Isso tem consequências, né? Tem sim, consequências diretas e bem importantes. O fato da inervação parasimpática não se estender para os membros significa que algumas estruturas ali são controladas exclusivamente pelo sistema simpático. Os exemplos que o material dá são ótimos para ilustrar isso. É o músculo liso que controla o calibre dos vasos sanguíneos na pele e nos músculos dos membros. Aqueles músculos minúsculos que arrepiam os pelos e a grande maioria das glândulas de suor. Tudo isso responde primariamente a comandos simpáticos. Isso já mostra uma coisa importante. A relação entre simpático e parasimpático não é sempre uma oposição direta em todo e qualquer tecido do corpo. Às vezes um deles domina ou é o único presente. Entendi. E sobre os mecanismos? Como o parasimpático conversa com os órgãos? Bom ponto. Um aspecto fundamental aqui é o neurotransmissor. No sistema parasimpático, a grande estrela é a acetilcolina, a AC. E o legal é que tem uma consistência notável aqui. A AC é liberada tanto na primeira sinapse, lá no gânglio entre o neurônio pré e o pós-ganglionar, quanto na sinapse final, entre o neurônio pós-ganglionar e a célula do órgão que vai responder, seja músculo ou glândula. É AC nas duas etapas. Ah, isso é diferente do simpático, né? Exato. No simpático é mais variado. Eles usam AC na primeira sinapse também, mas na segunda a maioria usa noradrenalina. Tem exceções, mas a regra geral é essa. O parasimpático é mais fiel à AC. E essa AC, quando liberada, faz o que exatamente? Quais são as funções que ela dispara? O famoso descansar e digerir. Isso mesmo. As funções que essa liberação de acetil desencadeia são exatamente essas, agrupadas nesse lema descansar e digerir. O parasimpático entra em ação para otimizar a digestão, por exemplo. Ele aumenta a secreção de sucos digestivos, aumenta a motilidade do estômago e dos intestinos para a comida andar, facilita a absorção dos nutrientes, diminui a frequência cardíaca, baixa a pressão arterial, contrai as pupilas, a gente chama isso de miose, ajuda na visão de perto, estimula a produção de saliva, de lágrimas e também participa de alguns aspectos da resposta sexual. Basicamente, ele governa as atividades que conservam energia e que restauram os recursos do corpo. Sabe aquela sensação boa, relaxada depois de uma refeição caprichada? É o parasimpático trabalhando ali. Faz sentido. E como ele interage com o simpático nessa hora? O material fala que o parasimpático é mais lento e localizado. Pois é, essa é outra característica importante. O parasimpático geralmente promove respostas mais lentas e mais focadas, mais pontuais do que o simpático. O simpático muitas vezes age em bloco, né? Prepara o corpo todo para uma ação rápida para tal luta ou fuga. Já o parasimpático consegue fazer ajustes mais finos, mais localizados. O exemplo que o material traz é muito bom. O nervo vago pode desacelerar o coração sem necessariamente alterar ao mesmo tempo a atividade do intestino, por exemplo. Permite uma regulação mais órgão-específica, mais customizada. E como fica o equilíbrio entre os dois? Eles vivem brigando? Não é bem uma briga constante. É mais como parceiros numa dança complexa para manter a homeostase, o equilíbrio interno. Muitas vezes eles têm efeitos opostos no mesmo órgão. Sim, um acelera o coração, outro desacelera. Mas ambos são necessários para manter tudo funcionando direitinho. O corpo, até por uma questão de precaução, mantém um certo nível de atividade simpática o tempo todo, um tônus simpático, para estar pronto para reagir se precisar. Mas o tônus parasimpático também é constante e vital para essas funções de manutenção, de rotina. E quem coordena essa dança toda? Quem ajusta a atividade dos dois sistemas, dependendo do que o corpo precisa, dos sinais internos e externos. O grande maestro dessa orquestra é o hipotálamo.
uma região lá no centro do cérebro. Gostei da imagem da dança coordenada pelo hipotálamo. Fica bem claro. Isso conecta perfeitamente com a importância prática disso tudo, né? Especialmente para quem está na graduação em ciências morfofuncionais. Porque dominar esses detalhes do parasimpático vai além de decorar nomes e vias. Qual o impacto real disso na formação e na futura prática desses estudantes? Essa conexão é tudo. Para um estudante da área da saúde, entender o parasimpático não é só teoria, não. É a base para sacar como o corpo funciona no dia a dia e, principalmente, como intervir quando alguma coisa desanda. Primeiro, pensa na fisiologia. Como entender a regulação da pressão arterial em repouso, o ritmo do coração quando a gente está calmo, o processo todo da digestão, o controle para fazer xixi. Impossível sem conhecer a fundo o papel do parasimpático. É decifrar como o corpo se mantém funcionando no seu estado basal de conservação e reparo. Certo. A base do funcionamento normal. Exato. Segundo, para entender as doenças, as patologias. Muitas condições super comuns têm um componente de disfunção autonômica. Problemas cardíacos, tipo certas arritmias, distúrbios gastrointestinais, como síndrome do intestino irritável ou aquela digestão lenta, gastroparesia, problemas urológicos, até o impacto do estresse crônico no corpo. Tudo isso pode envolver um desequilíbrio na atividade parasimpática ou na interação dela com o simpático. Então, reconhecer os sintomas e entender o que está acontecendo por baixo dos panos depende muito desse conhecimento básico. E a parte de tratamento, medicamentos? Aí que pega. Talvez seja a aplicação mais direta para a prática futura, a farmacologia. Existe uma quantidade enorme de medicamentos que age justamente modulando o sistema parasimpático. A gente tem os fármacos que chamamos de colinérgicos ou parasimpatomiméticos. Eles imitam ou aumentam a ação da acetilcolina. Pensa em remédios para tratar glaucoma, que contraem a pupila, ou para miastenia graves, ou para bexiga que não contrai direito, a atonia vesical. E tem o contrário também, os anticolinérgicos ou parasimpatolíticos. Esses bloqueiam os receptores da acetilcolina. São usados para tratar asma, porque dilatam os brônquios, para incontinência urinária, para úlcera péptica, até como medicação antes de cirurgia para diminuir secreções. Então, para prescrever ou administrar esses remédios com segurança, o profissional precisa saber exatamente onde eles vão atuar, que efeitos esperar e quais os efeitos colaterais também, com base na distribuição e na função do sistema parasimpático. Ou seja, entender essa maquinaria não é só para passar na prova, sabe? É a chave para fazer intervenções terapêuticas que funcionem e que sejam seguras para o paciente. Nossa, ficou claríssimo. É um conhecimento totalmente estrutural para a área da saúde mesmo. Bom, recapitulando então nossa exploração de hoje, que foi baseada na aula 19 do Dr. Santucci. A gente mergulhou na origem crânio-sacral do parasimpático, né? Nervos cranianos 3, 7, 9 e 10 e a medula sacral S2, S4. Vimos a cadeia de 2 neurônios com os gânglios pertinho ou dentro dos órgãos. Seguimos os trajetos específicos tanto na cabeça quanto pelo corpo. Destacamos a acetilcolina como o neurotransmissor universal desse sistema. Entendemos a importância e a singularidade do nervo vago. Associamos as funções ao descansar e digerir, a economia de energia, e vimos essa dança coordenada com o sistema simpático sob o comando do hipotálamo para manter a homeostase. O que fica para mim é a imagem de um sistema, assim, elegante, sabe? Essencial para a nossa recuperação, para o equilíbrio interno e que atua de forma muito precisa, muito localizada. Precisamente, uma elegância funcional, né? E para deixar uma pulga atrás da orelha, especialmente para os futuros profissionais de saúde que estão acompanhando a gente, considerando essa ação mais direcionada do parasimpático e o papel crucial dele na manutenção basal do corpo, uma questão que fica martelando é: como será que diferenças individuais, mesmo que sutis, na anatomia desse sistema, ou como impacto de condições crônicas tão comuns hoje em dia, pense em diabetes, doenças inflamatórias crônicas, até o próprio envelhecimento,
Como será que essas coisas, ao longo do tempo, podem alterar a calibragem dessa regulação parasimpática? Será que muda o tônus, a resposta? E de que maneiras essas alterações, talvez silenciosas no início, poderiam estar contribuindo para deixar a pessoa mais vulnerável a outras doenças, ou talvez modulando a forma como o corpo responde a certos tratamentos? Acho que tem um universo de investigações futuras aí, sabe? Conectando essa base morfofuncional que a gente discutiu com a saúde individual de cada um a longo prazo. Talvez a gente esteja só começando a entender essas conexões mais finas. Excelente pergunta, uma reflexão muito boa para a gente levar e continuar explorando por aí. Bom, com isso, a gente conclui essa nossa análise detalhada do sistema nervoso autônomo parasimpático. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a iluminar um pouco mais esse componente tão fascinante da nossa máquina humana.